TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Olá, pessoal! Estamos aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. Não se preocupe, porque nossa transmissão vai para Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, e Pati de Alferes, canal 16. Mas se você não assina TV a cabo da Tech Cable, você pode acompanhar pelo site do TVC Correio da Manhã, ou pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Está aí por todas as redes sociais. E o Rosina de A a Z vai ao ar todo domingo às 5h30 e sexta-feira a reprise às 10h30, 10h30 da manhã. E eu peço a você que mande a sua contribuição para o meu WhatsApp, ou então me acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook, Rosina Bezerra de Mello, ou pelo Rosina de A a Z, e ainda mande a sua sugestão, a sua contribuição para o meu WhatsApp. Não adianta Messenger, porque eu raramente consigo abrir o Messenger. Por conta do excesso de páginas que eu administro, aí é uma confusão, ele não abre. Então, quem manda Messenger para mim, mensagem pelo Messenger, eu não consigo ver. Então, mande pelo WhatsApp. Eu quero lembrar vocês que nós estamos num período que tem vários concursos abertos. E eu dou aula de português. Português para concurso, português para você fazer um bom trabalho acadêmico, português de reforço escolar, português, redação, literatura, técnica de pesquisa, método científico. Pode me procurar no meu WhatsApp e eu estou abrindo turma para concurso. Vamos deixar passar o carnaval para a gente poder começar as aulas. Ok? Estamos num período de Páscoa, porém no próximo feriado é carnaval. Então vamos deixar para começar as nossas aulas depois desse próximo feriado. Gente, o assunto de hoje, ele pode parecer não ter nada a ver com português, mas tem tudo a ver com português. Eu vou trabalhar o que em língua portuguesa nós chamamos de campo semântico, de semântica. Vou explicar o que é isso. Ortografia é o modo como você escreve as palavras. Morfologia, a gente estuda a formação dessas palavras, a classe a que elas pertencem e qual a função delas. Na sintaxe, nós estudamos o papel que elas ocupam dentro da frase, qual é a função delas dentro de uma frase. E na semântica, nós vamos estudar o sentido que as palavras têm. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Tem palavras que dentro de um contexto, elas têm um significado. Dentro de outro, adquirem outro significado. Manga. Manga pode ser o quê? Pode ser a fruta, se eu estou me referindo a essa classe de palavras de frutas, que representam frutas, ou uma parte da roupa, manga. Hoje eu estou de manga curta. Então, a semântica ela vai estudar esse sentido, o significado das palavras. E como nós estamos no período de Páscoa, eu trouxe para vocês 4 palavrinhas que são muito importantes para o sentido que elas estão adquirindo hoje, no século XXI. E essas 4 palavrinhas que eu escolhi são escravidão,
liberdade, responsabilidade e ressurreição. Tem tudo a ver com a Páscoa? Tem. Mas eu não vou olhar para elas apenas pelo sentido religioso, da festa religiosa. Porque se nós temos liberdade, nós não temos a obrigação de seguir uma religião. Eu posso escolher seguir ou escolher não seguir. Então, em respeito às pessoas que não têm religião, eu vou olhar pelo campo semântico, que é de língua portuguesa, o que no século XXI, 2022, essas palavras representam dentro da nossa sociedade. E independente de crer ou não em Deus, como eu posso viver, me libertar da escravidão, como eu posso viver a liberdade, ser livre, com responsabilidade e promover uma ressurreição em mim, mesmo eu sendo ateu. No caso, o meu caso, eu estou usando primeiro o pronome de primeira pessoa, mas eu sou católica, apostólica e crismada. Eu fiz a opção pela religião católica adulta. Eu fui batizada bebê, como a maioria das pessoas, mas estudei, me aprofundei em teologia católica e fiz a minha opção. Eu sou católica por opção. Eu fui crismada adulta. Mas eu vou pela linha da língua portuguesa e dos fatos reais do século XXI, do ano de 2022. E aí, a primeira coisa que eu pretendo falar hoje é: qual o sentido da Páscoa para o ateu e para o crente? O crente é aquele que crê que existe um Deus. Olha, a nossa civilização, ela tem como base toda a estrutura social greco-romana. Inclusive o direito, a parte das leis, ele é influenciado pelo direito romano. Ponto. A nossa tradição de costumes e hábitos sociais, então a nossa cultura é de origem greco-romana. A nossa tradição, ela é judaico-católica. É baseada em algumas regras de comportamento da filosofia religiosa judaico-cristã. Então, como nós vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar a partir de duas coisas, que eu ainda não vou mostrar agora. Os 10 mandamentos e a Declaração dos Direitos Humanos. Um com base civilizatória, cultural, do direito romano. E outra da base da tradição judaico-cristã. Vocês vão ver que muitas vezes nós não cumprimos nenhum nem outro. Vamos com calma. A primeira palavra que eu trouxe foi escravidão. Como nós somos escravos hoje? Eu sou escrava quando eu deixo que manipulem a minha ideia, que digam o que eu devo pensar, de quem eu devo gostar, o que eu devo aprovar. Eu não estou fazendo as minhas regras, mas eu estou me deixando manipular. Vou dar um exemplo. Quando criança, a mãe diz para o filho tudo que ele tem que fazer. Todo o tempo a mãe está lá. Vamos lá, vamos calçar o sapato. Agora calçou, agora amarra. Amarrou, agora levanta, vamos fazer não sei o quê. A mãe guia todos os passos e diz o que a criança tem que fazer. A criança ainda não tem condições de ter as próprias ideias, porque ela ainda não aprendeu a compreender esse mundo que a cerca. Ela está sempre sendo obediente e escrava, entre aspas, da vontade da mãe. Mas a partir do momento que ela começa a ter uma capacidade biológica de pensar por conta própria,
que é a idade da razão que a gente se refere, e ele já entrou na idade da razão. É a idade que a criança quer, tudo ela pergunta por quê. Porque ela quer compreender o mundo para poder fazer as próprias escolhas. A gente vê que a criança, que o ser humano tem vontade própria, pequenininho, quando a mãe quer que ela vista uns shorts, e ela não quer botar aqueles shorts, ela quer botar o outro. E ela vai querer fazer prevalecer a vontade dela e não a vontade da mãe. Aí já é uma demonstração de que nós temos vontade própria, temos gostos. A gente pode preferir o preto ao cinza. Eu não tenho que gostar do vermelho porque minha mãe mandou eu gostar do vermelho. Eu não tenho que gostar do azul e do amarelo porque meu pai mandou gostar do amarelo, do azul, seja lá que cor, se eu escolhi gostar do preto. Isso que nós temos que pensar. Enquanto nós somos muito pequenininhos, nós não temos condições de escolher tudo na nossa vida. E quem responde por nós é o pai e a mãe. Nós ainda não temos liberdade. A partir de um determinado momento, nós passamos a ter liberdade de escolha e a fazer uso da nossa natureza humana, que é o livre-arbítrio, por meio da nossa inteligência racional, que é a condição humana. Por isso serve para o não crente, para aquele que é ateu. Ele tem a mesma condição humana que eu, as mesmas faculdades mentais que eu, e da alma também que eu tenho. Mesmo que ele não acredite em Deus, ele tem como saber o que é certo e o que é errado. E fazer as próprias escolhas, porque ele goza de inteligência e de livre-arbítrio. Então, ele só é livre quando ele consegue responder pelas suas ações. Quando ele não é obediente à vontade do outro, mas ele pode dominar a própria vontade. Se ele é a vida inteira obediente ao que os outros querem que ele faça, ele é escravo da vontade de alguém. E isso nós vemos aí o tempo todo. Quer um exemplo simples? Aquelas famílias que estão desunidas porque um é Flamengo e o outro é Fluminense. Aí ainda tem o vascaíno e o botafoguense. E aí eles não aceitam que cada um tenha o seu próprio time e saem brigando. E não se falam. A família destruída fica sem se falar, viram inimigos, porque cada um tem a própria escolha. Eu não sou livre quando eu não respeito a escolha do outro. Esse é um problema atual, até na política. A gente tem que aprender. Se eu tenho liberdade de ser flamenguista, como eu sou, por que o outro não tem liberdade de ser fluminense? Você pode arroz, né? De ser botafoguense, de ser vascaíno, palmeirense, corintiano, por que não? A liberdade só vale quando vale para todos. Então eu não posso ser escravo da vontade do outro. Fazer para agradar? Eu sei que nós temos necessidade de pertencimento, mas a nossa riqueza está na diferença. Cada um gostar de uma coisa, cada um ter um time. Se só existisse um time no mundo, teria a Copa do Mundo? Teríamos o Campeonato Carioca? Teríamos o Campeonato Brasileiro com um único time? Sinto muito. E aí nós vimos há pouco tempo uma criança de 8 anos ser agredida porque o time dela perdeu e ela elogiou o jogador do outro time. Isso é liberdade? Quem agride uma criança porque ela reconhece o mérito de outro jogador, de outro time, essa pessoa é livre?
Eu usei a minha liberdade de escolha com responsabilidade? Não. Eu fui rebanho, que eu fiz o que alguém mandou. E a criança foi livre em elogiar, saber reconhecer o valor do jogador do outro time. Então a nossa sociedade está esquecendo o que é liberdade. Está escrava. Escrava de vício, escrava do que os outros pensam. E quando eu falo vício, não estou falando de drogas só, não. Eu estou falando do não cumprir regras sociais, porque tem que aparecer, tem que chamar a atenção. Viciado em cancelar o outro, em agredir o outro porque o outro não pensa como ela. É o que a gente vê na internet. As pessoas sendo agredidas porque expressam a própria opinião. Onde já se viu isso? Lembra, se tiver só um time no mundo, não tem campeonato, não tem Copa do Mundo. Então, se todo mundo pensar igual, seremos robôs, clones, robôs programados. E tem gente querendo fazer a programação do mundo, que todo mundo faça aquilo que a vontade de poucos manda. Pelo amor de Deus. Então, a escravidão atual, ela está ligada ao mundo das ideias, ao comportamento inadequado que não respeita o próximo, a necessidade de acumular bens e dinheiro, e aí tira, rouba do outro para poder ter, não apenas as drogas, mas os vícios. E o que está acontecendo com esses escravos modernos? Eles estão cometendo suicídio, estão entrando em depressão, vivendo em angústia, se entregando cada vez mais ao vício, tentando saciar um desejo que nunca será saciado. E aí, para usar uma figura religiosa, estão vivendo aqui o inferno. Só posso dizer isso. Vamos à palavra liberdade. O que seria a liberdade? Gente, só existe liberdade quando existe responsabilidade. A responsabilidade é a minha capacidade de responder pelos meus atos. Aí uma palavra, uma frase muito usada hoje em todos os lugares. Minha vida, minhas regras. Nananina, não. Nós temos regras que são sociais, que têm a ver com o respeito ao próximo, o convívio em comunidade. Se eu quero minha vida, minhas regras, eu vou viver numa caverna, isolada do mundo. Aí tudo bem, eu não vou atrapalhar ninguém. Vou dar um exemplo que é estatístico, vocês podem pesquisar. No Brasil, acidente de trânsito que mais mata é o cara dirigir embriagado e matar um inocente. Eu bebi porque eu quero, ok, mas pegar um carro embriagado, mesmo que ache que não bebeu muito, porque quando a gente bebe muito, a gente não sabe que bebeu muito, eu estou transgredindo uma regra, que é, se beber, não dirija, e estou colocando em risco a vida do outro. Isso não é liberdade. Eu não posso minha vida, minhas regras. Não posso. A estatística está aí mostrando. O bêbado sobrevive, geralmente, e o inocente morre. Geralmente um trabalhador que acordou de madrugada para ir trabalhar ou está voltando do trabalho porque trabalhou à noite. É um inocente que morre. Minha vida, minhas regras? Não. A minha liberdade acaba quando começa o direito do outro. Eu tenho que ter responsabilidade. E geralmente o bêbado não socorre. Ele foge do local do acidente porque ele não quer responder pelos atos dele. Olha a ironia. Isso é liberdade? Não. Se você vê um acidente na rua, um carro atropelou um pedestre e o cara parar para socorrer, para dar atendimento, você pode ver aquele motorista não estava bêbado, pode investigar os casos,
e a pessoa surgiu de repente na frente do carro. Pelas câmeras que controlam o trânsito e a rua, eles têm essa prova. Geralmente o motorista é inocentado porque ele não teve culpa. E ele estava ali para prestar socorro. Peguem as estatísticas, busquem na internet acidentes de trânsito que mais matam no Brasil. São esses. Então, eu não posso achar que ter liberdade é fazer o que eu bem entendo. Isso é libertinagem. É outro campo semântico, que liberdade só existe com responsabilidade, que é a capacidade de responder pelos seus atos. E eu só tenho liberdade se eu tenho plena consciência dos meus atos, se eu posso responder por eles com autonomia. Por isso que um adolescente não pode ser considerado livre diante da lei. Quem responde por eles é o pai, a mãe ou aquele responsável legal. Não é qualquer pessoa que tem essa liberdade de responder pelos seus atos. A liberdade, ela é uma conquista. Acima de um direito, ela é uma conquista. Então, eu não sei se vocês estão percebendo que tudo que eu vou falando, seja uma regra legal ou um comportamento, ele está relacionado, ora aos 10 mandamentos, que é uma tradição cultural civilizatória, ora está ligado ao direito greco-romano, que rege, que regulamenta a vida em sociedade, que é a cultura do nosso século, predominante no nosso século, com a tradição que ainda predomina no nosso século. E é por isso que eu tinha que trazer isso para cá, porque virou moda no mundo você proibir o outro de ter essa liberdade. Vou dar mais um exemplo. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque o presidente russo determinou, na cabeça dele, que o país independente ucraniano não pode ter um exército para se defender e nem pode fazer comércio ou amizade com outras pessoas, outros países da Europa, para colocar assim. E aí eu lembro de crianças, ou de uma fase nossa, da nossa vida como criança, quando a gente começa a dizer, só sou seu amigo se você me emprestar seu lápis. Só brinco com você se eu for o primeiro. A gente está sempre impondo condições para ser amigo ou para se relacionar com alguém. E a Rússia só deixaria a Ucrânia ser um país livre se obedecesse a ela a Rússia. Aí, como a Ucrânia se recusou a obedecer à Rússia, fazer as vontades da Rússia, não o povo russo, tá, gente? O governo russo achou por bem invadir e destruir a Ucrânia como está sendo destruída, matando as pessoas indiscriminadamente, porque não é uma guerra só entre exércitos. Eles estão matando civis, pessoas que nada têm a ver com a loucura daquele presidente que declarou guerra à Ucrânia. A Ucrânia está se defendendo como consegue. E isso é cercear a liberdade. E isso está acontecendo não apenas na relação entre países, está acontecendo aqui, na nossa família. Eu só aceito me comunicar com meu familiar se ele torcer para o meu time, votar em quem eu quero votar. Ele tem que fazer o que eu mando? Ele tem que seguir a minha cabeça? Ele não pode pensar com a própria cabeça? Ele não pode ter a liberdade de fazer as próprias escolhas? Então, famílias estão sendo destruídas, não apenas pela guerra na Rússia, na Ucrânia, que a Rússia está impondo sobre a Ucrânia, mas por uma guerra ideológica. Cada um tem a liberdade de ser o que é.
eu tenho visto pessoas com vergonha de dizer que gostam, vamos supor, do preto, porque os amigos todos daquela pessoa gostam do cinza. Mas ela gosta mais do preto, ela até gosta do cinza, mas o que ela ama é o preto. E aí ela é obrigada a dizer que gosta do cinza e não fazer valer a sua vontade. Porque senão ela vai ser massacrada, cancelada, que é a palavra de moda. Cadê o respeito à liberdade de expressão? Isso é uma escravidão. Quando eu não tenho liberdade de expressar o meu pensamento, eu vivo na escravidão. E o país que não dá liberdade aos seus cidadãos para expressarem o seu pensamento, também é um país que escraviza os seus habitantes. E, infelizmente, o Brasil está vivendo uma situação na qual as redes sociais estão cancelando pessoas, excluindo pessoas das redes, porque elas têm opinião diferente daquela que eles queriam que as pessoas tivessem. Estão querendo formar rebanhos, um país de um time só, de um pensamento só. Isso é perigoso, porque é uma ditadura. E prestem bem atenção, essa ditadura não está acontecendo por vontade de um presidente, não. Prestem bem atenção quem são as pessoas que não querem que você fale o que você pensa, que te agridem quando você não pensa como elas, que te cancelam quando você não diz ou faz aquilo que elas acham ou querem que você faça. Pensem bem, a nossa Constituição dá liberdade de pensamento, dá liberdade de religião, dá liberdade de time. A nossa Constituição Federal garante os nossos direitos. E depois do intervalo, vamos ver a Declaração dos Direitos Humanos e vamos trabalhar um pouquinho junto com os 10 mandamentos. Depois do intervalo. Voltamos já, fique aí comigo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher,
É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Bom, estamos de volta e hoje o programa Rosina de AZ está trabalhando o campo semântico de 4 palavrinhas relacionadas à Páscoa: escravidão, liberdade, responsabilidade e ressurreição. Só que até agora eu só consegui falar de 2, da escravidão e da liberdade. O que é liberdade? E ainda não desenvolvi os 10 mandamentos junto com a Declaração dos Direitos Humanos, porque também estou respeitando aquele que é ateu e mostrando que para ser escravo, para viver a Páscoa, se libertar da escravidão, que é assumir a sua liberdade, responder pelos seus atos e mudar a sua vida, que seria a ressurreição, eu não preciso acreditar em Deus. Basta eu ter consciência e respeito pela minha natureza humana. O meu professor de teologia, que Deus o tenha, o falecido Dom Estevão Bettencourt, monge beneditino, dizia em toda aula: mais vale um bom ateu do que um mau cristão. Então, as pessoas, independentes da crença, elas são criaturas de Deus, mesmo que não acreditem nisso. Tem a mesma natureza que a minha e os mesmos direitos que eu, direitos e deveres. Só que, como eu falei demais, o tempo para este programa de agora acabou. E eu vou começar no outro programa, dando continuidade ao assunto e fazendo uma reflexão sobre os direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, que é de origem greco-romana, baseado na cultura greco-romana e no direito romano, e os 10 mandamentos, que é uma tradição judaico-cristã, para vocês verem como eles se entendem, se completam. A nossa cultura ocidental tem esses 2 pilares de base. E no próximo Rosina de AZ, nós vamos fazer essa reflexão, dando continuidade à reflexão do período pascal. Fique comigo e até o próximo programa. Então, deixa. TVC, a TV do Correio da Manhã.